Então, turma, nós já vimos dentro de circuitos complexos associação em série e agora nós vamos continuar a nossa conversa de circuitos complexos, mas falando de situações em que eu associo dispositivos dentro do circuito de forma paralela. São as duas únicas formas de associação, né? Em série e em paralelo. Nós vimos que em série os dispositivos têm que estar sequenciados no mesmo terminal elétrico, no mesmo caminho que as cargas vão fluir, beleza? Então, a carga que passa um, passa pelo outro, então eles têm que colocar de forma sequenciada, ok? Beleza? Para você lembrar que em série é sequenciado, né? Eu fiz o meu ensino fundamental, primeira série, segunda série, terceira série, é uma série de anos que a gente faz de forma sequenciada, né? Um seguido do outro nessa mesma rota da nossa vida aí, né? No caso da associação em série nos circuitos elétricos, é o mesmo caminho que as cargas vão atravessar. E em paralelo? Em paralelo, são criados caminhos paralelos para as cargas passarem. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho um circuito elétrico simples, com um resistor, um gerador, fios condutores e um resistor qualquer. Eu quero adicionar um outro resistor nesse circuito, eu quero associar um outro circuito, mas que não fique em série com este R1, que ele fique de forma paralela. Para ele ficar de forma paralela, eu tenho que criar um caminho paralelo. É um caminho ao lado, ok? Para colocar um outro resistor. Eu crio um outro terminal. O que acontece quando eu associo em paralelo? Diferentemente de em série, as cargas, quando encontram dois caminhos, elas vão acabar fazendo o quê? Se dividindo. Parte da corrente elétrica total vai passar em um resistor e parte vai alimentar outro resistor. Ok? Vai passar uma outra corrente. Alexandre, se eu crio um caminho sem resistor? Estou criando um caminho paralelo sem resistor. Aí é um caminho em que não oferta resistência alguma, as cargas passam todas por ele. Nós chamamos isso de curto-circuito. Então, o que é um curto-circuito? São caminhos paralelos criados dentro do circuito que não ofertam resistência nenhuma às cargas. E isso faz com que todas as cargas tenham predileção em deslocar e passar por este caminho que não oferta resistência. Tá? Só um detalhezinho para vocês. Mas a associação paralela é isso, eu criar caminhos paralelos, ok? Então, o que eu associo aí? Se quiser, pode associar interruptor, eu posso associar resistor, eu posso associar gerador, qualquer dispositivo que é colocado dentro de um circuito elétrico, ele pode ser associado de série ou em paralelo. Não que seja a forma mais adequada em série, ou mais, né? Não estou falando qualquer forma mais adequada, mas pode ser associada em série ou em paralelo. No caso dos geradores, quando eu vou associar eles em paralelo, eu tenho que criar caminhos diferentes, terminais elétricos diferentes, ok? Em paralelo são caminhos paralelos, terminais elétricos paralelos, que estão ligados entre eles. Então, essa é uma associação em paralelo de geradores. Se a gente reparar, o fato de eu criar caminhos paralelos, um terminal elétrico para cada um dos dispositivos, faz com que os polos positivos estejam ligados entre si e os negativos estejam ligados entre si. Beleza? Ok? Show? Então, essa é uma forma de verificar se a associação está paralela. Positivo ligado com terminal positivo tem que ter obrigatoriamente dois caminhos à parte, né? Porque as cargas entram no positivo, né? Então, está ligado com um positivo desse e esse que estão ligados entre si, é porque são caminhos diferentes para poder ligar positivo com positivo, negativo com negativo. Essa é uma associação de geradores em paralelo. Legal? Em que eu vou ter o gerador 1, eu vou ter o gerador 2, vou ter o gerador 3. O que acontece?
Quando eu associo eles, eu vou ter uma ação equivalente deles dentro do circuito elétrico. Que quando a gente viu em série somava, gerava uma voltagem equivalente maior. Em paralelo, o que acontece? Primeiro, quando associam geradores em paralelos, a nível de ensino médio, só colocam geradores de mesma voltagem, só para facilitar a vida de vocês, ok? E o que acontece? Independente se eu tenho um gerador ou 200 geradores em paralelo, a voltagem equivalente vai ser igual à voltagem de cada um dos geradores. Por quê? Porque quando eu coloco eles em paralelo, eu não gero diferença de potencial entre os terminais deles. Então, não vai gerar entre os terminais positivos aqui, ó. Então, não vai gerar acúmulo algum de voltagem, de diferença de potencial. Então, nesse caso, o que vocês precisam saber, eu não vou ficar aprofundando muito, que a voltagem equivalente da associação de geradores em paralelo vai ser igual à voltagem de cada um dos geradores. Então, se eu ligar 20 geradores de 200 volts em paralelo, qual vai ser a voltagem equivalente? 200 volts. Beleza, Alexandre. Então, qual é a consequência disso? Quando eu associo em série, eu entendi. Você associa em série para aumentar a voltagem equivalente, então você consegue fazer com que saia uma corrente maior e que essa corrente deixe mais energia. Qual é a função? Então, para que eu vou associar 3 geradores em paralelo? Se ele vai manter a mesma voltagem, então, consequentemente, vai passar a mesma corrente no resistor, né? No resistor, se eu instalasse os 3 ou só um, a corrente que passa é a mesma, o desprendimento de energia é a mesma. Para que eu vou associar o 3? Normalmente, a gente associa geradores em paralelo para uso de aparelhos que têm grande consumo de energia. Quando eu uso pilhas em paralelo para aparelhos que têm um grande consumo de energia. Por quê? Quando eu associo eles em paralelo, a voltagem equivalente vai ser a mesma. Então, a corrente total vai ser a mesma, independente se for 1, 2 ou 1 milhão de geradores. Só que o seguinte, as cargas não vão sair de um único gerador. Elas vão acabar saindo de quem? Do gerador 1, do gerador 2, do gerador 3, para gerar uma corrente total. Então, o que acontece? Nesse caso de associação em paralelo, a voltagem equivalente fica a mesma, mas a fonte de fornecimento dessa energia, dessas cargas, vão ser 3 em vez de 1. Então, se aqui precisava alimentar com 3 amperes, 3 coulombs de carga, e eu tinha um único gerador, esse gerador tinha que fornecer os 3 coulombs de carga a cada segundo. Se eu tiver 30 geradores, a quantidade de carga ofertada vai ser 30 vezes menor para o gerador. Então, aumenta a autonomia de tempo de uso aí daquele dispositivo, daquele circuito elétrico. Ok? Então, a associação de geradores em paralelo tem a única função de aumentar a autonomia de uso, porque eu vou ter mais de uma fonte de fornecimento de cargas para alimentação do circuito. No mais, ter 1 ou 200 geradores em paralelo não muda em nada o funcionamento do circuito. Ok? A não ser essa questão da ter mais de uma fonte para fornecer essas cargas. Legal? Ok? Na próxima aula, galera, porque já passou o nosso tempo, na próxima aula eu discuto com vocês sobre associação em paralelo de resistores e a gente faz uma pancada de exemplo. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula, quarta-feira.